Olá, é muito bom ter a sua companhia mais uma vez, em mais esse estudo da Palavra de Deus. Eu fico feliz em poder mais uma vez estar aqui para estudar com você esse importante tema das Sagradas Escrituras, a sabedoria. E eu quero cumprimentar vocês, como de costume, lendo aqui agora a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, logo no seu início, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí ele diz, ele faz o seu cumprimento. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, eu cumprimento a você que agora assiste mais esse estudo da Palavra de Deus com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido a você que se ajoelhe juntamente comigo, se você estiver na sua casa, estiver num lugar propício a isso, para que juntos oremos a Deus, pedindo a iluminação de seu Espírito para mais esse importante estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, honrado, louvado, exaltado, adorado, seja o Senhor e o seu amado Filho unigênito por toda a eternidade. Sou grato a Ti, meu Deus, por poder mais uma vez estar aqui com as pessoas que estão assistindo mais esse estudo da Tua Palavra, os nossos irmãos, os nossos amigos, ou talvez, quem sabe, até algum inimigo que esteja assistindo para criticar, para encontrar um defeito. Eu te agradeço, Senhor, por todas essas pessoas. E peço que, de maneira especial, o Senhor atue em cada coração, trabalhando na mente, trabalhando no íntimo de cada um, por meio de Teu Divino Espírito, para que juntos, Senhor, tenhamos um estudo maravilhoso, tenhamos um estudo muito especial, com este tema muito especial da Tua Palavra, que é a sabedoria. E pedimos, Senhor, que nos conceda a sabedoria, nos conceda a cada dia o desejo ardente de estudar a Tua Palavra, para dela extrair a sabedoria que o Senhor está disposto a nos conceder. Eu te agradeço e te peço essas bênçãos, confiado nos méritos de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos dar início às perguntas e respostas do nosso estudo de hoje. É um estudo composto por 19 perguntas e respostas. E a primeira delas é essa que já aparece em sua tela, que diz: por que nos é dito que adquiramos a sabedoria? Vamos ver por que é dito que nós precisamos adquirir a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4, verso 7. A sabedoria implica a capacidade de ajuizar sabiamente e tratar com sagacidade. É conhecimento com capacidade para fazer uso dele. Alguém pode ter conhecimento abundante e, ao mesmo tempo, possuir pouca sabedoria. Ou eu diria até nenhuma sabedoria, né? Ter muito conhecimento, mas não ter nenhuma sabedoria. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. E em Provérbios 4, verso 7, diz que a coisa principal, o sábio Salomão disse, né, é adquirir a sabedoria. Vamos para a pergunta de número 2. Quanto valor tem a sabedoria? Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Provérbios 3, verso 15. Então, olha que interessante.
Muitas pessoas aí no mundo estão correndo desesperadamente atrás de riquezas. Até muitos religiosos, né? São adeptos aí da teologia da prosperidade. Se você não prospera, é porque tem alguma coisa errada, é porque Deus não está com você. Mas pouquíssimos estão em busca da sabedoria. E a palavra de Deus diz que ela é mais preciosa do que os rubis, que é um tipo de pedra preciosa, né? Vamos para a pergunta 3. Que bênçãos se seguem à aquisição da sabedoria? Então talvez você pode pensar, mas sabedoria não enche barriga. Qual os benefícios que eu vou ter com a sabedoria? Não diga isso, isso é tolice. Olha o que a palavra de Deus vem dizendo sobre as bênçãos que se seguem à aquisição da sabedoria. Em Provérbios 4, 8 e 9, diz: exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, olha a preciosidade da sabedoria, né? Com ela vem, ela vai te exaltar, ela vai te honrar, ela vai te dar um diadema de graça, aqui numa linguagem poética, né? E uma coroa de glória vai te entregar. Então, é muito importante possuir a sabedoria. Pergunta 4. Quem concede a sabedoria? Aqui uma pergunta muito importante, né? Será que a sabedoria ela é obtida através dos mestres desse mundo? Através dos bancos universitários? Será que a sabedoria é obtida através de títulos de mestrado ou doutorado? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O Senhor dá a sabedoria, Provérbios 2, verso 6. Então, olha que interessante, né? Então, a sabedoria ela não é dada por um mestre desse mundo, não importa o título que ele tenha, de doutor, de pós-doutor. Não, a sabedoria ela é dada pelo Senhor. E a pergunta 5, ela complementa a anterior. Como pode ser obtida a sabedoria? A palavra de Deus nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, verso 5. Então nós precisamos pedir a quem pode dar, que é o Senhor. E Ele não vai lançar nada em rosto. Ele não vai ficar falando, você quer sabedoria, você faz isso, isso e isso, você comete pecado tal e tal e tal. Ele não vai fazer isso, ele não vai lançar em rosto os nossos erros, os nossos pecados. Se nós clamarmos, pedindo a sabedoria, ele vai nos conceder. Esse texto de Tiago, ele ainda continua, né, no verso 6, dizendo que a gente deve pedir e não duvidar. Porque o que duvida é como as ondas do mar, né? Vamos para a pergunta 6 agora. Ao tornar-se rei, que pediu Salomão que o Senhor lhe desse? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Segundo Crônicas 1, verso 10. Esse foi o pedido de Salomão. Salomão não pediu a derrota dos seus inimigos, não pediu riquezas, não pediu muitos anos ocupando o trono de Israel. A única coisa que ele pediu foi sabedoria para guiar aquele povo, né? Pergunta 7. Como atendeu o Senhor a esse pedido? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. 1 Reis 3, verso 10. O Senhor se agradou desse pedido, isso pareceu muito bom aos olhos dele. E a pergunta 8, como foi atendida a oração de Salomão? Vamos ver como Deus atendeu essa oração, né? E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. 1 Reis 3, 11 a 13. Então olha que maravilha.
Salomão ele recebeu até o que ele não pediu. Pela sua humildade em pedir a sabedoria, né, para conduzir aquele povo, o povo de Israel, Deus não lhe deu não só a sabedoria, mas também riquezas como glória, como honra, como fama, renome. O nome de Salomão correu por todo mundo, né? Pergunta 9. São sempre sábios os grandes homens? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Será que os grandes homens, os famosos aí, né, os conhecidos pela mídia, pela televisão, pela internet, os grandes autores, os mais idosos, né, os mais experientes, será que são esses homens que são os sábios? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Jó 32, verso 9. Então aqui quando Eliú toma a palavra, né, e ele fala contra Jó e contra os 3 amigos de Jó, ele era o mais novo, e os outros 3 amigos de Jó eram mais velhos. E aí Eliú fala isso, né? Os grandes não são sábios, e nem os velhos entendem o que é reto. Ele reprovou toda aquela fala daqueles 3 amigos de Jó. E aqui nós percebemos, e quando olhamos também para a atualidade, vemos que muitos homens aí encanecidos, homens de cabelos brancos, não são sábios. Viveram uma vida de 60, 70, 80 anos, mas não têm sabedoria. Pergunta 10. Qual é o princípio da sabedoria? Vamos ver o que a Bíblia nos responde. A palavra de Deus assim nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, verso 10. Então, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Se nós quisermos ter sabedoria, precisamos temer ao Senhor. E hoje nós vemos que muitos homens aí, né, que inclusive são ateus, não temem a Deus, não temem ao Senhor, pelo contrário, blasfemam do seu nome. Eles são tidos como grandes homens sábios, filósofos, cientistas. E pessoas das mais variadas áreas do saber e do conhecimento, mas eles não temem a Deus. Eles não respeitam a Deus e nem aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Pergunta 11. Por que meio se tornou o salmista mais sábio que seus inimigos? A resposta está em Salmo 119, 98, que diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, os mandamentos de Deus estavam sempre com o salmista, né? Davi. E ele sempre tinha diante dele os mandamentos de Deus. E isso o fazia mais sábio que os seus inimigos, que estavam buscando a sua morte, que estavam tentando eliminar a ameaça ao trono de Israel. Mas como Davi era um homem temente a Deus, que obedecia aos mandamentos de Deus, isso o fazia mais sábio que os seus inimigos. E hoje, da mesma forma, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, buscarmos honrar a Deus, da mesma forma seremos mais sábios que os nossos inimigos. Pergunta 12. Por que tinha ele mais entendimento do que os seus professores? Olha que interessante aqui, ele tinha até mais entendimento que os seus próprios professores. Vamos ver por quê. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. Então, olha que interessante, né? Precisamos meditar nos testemunhos de Deus, nos ensinamentos, nos estatutos, nos mandamentos,
meditar na importância dos mesmos, meditar na consequência de se observá-los. E aí nós teremos mais entendimento que os nossos mestres, que os nossos professores. Pergunta 13. Que efeito exerce a sabedoria na aparência pessoal? Será que a sabedoria ela melhora a aparência pessoal? Vamos ver o que a Bíblia diz. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Eclesiastes 8, verso 1. Olha que magnífico esse texto. Você quer ter um brilho no rosto, você quer ter um brilho no olhar, você quer ter entusiasmo, você quer que as pessoas olhem para você e vejam uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem um brilho nos olhos, na vida. Então você precisa buscar a sabedoria, porque só a sabedoria pode proporcionar isso, né? Através de Deus e de sua palavra. Pergunta 14. Em que disse Cristo que os filhos deste mundo sobrepujam aos filhos da luz? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Será que em algum momento os filhos deste mundo, que não são filhos de Deus, né, que é colocado em contraste os filhos deste mundo e os filhos da luz, será que em algum momento os filhos deste mundo sobrepujam ou estão em superioridade aos filhos da luz? Vamos ver o que a palavra de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, diz. Porque os filhos deste século são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Lucas 16, verso 8. Versão Antônio Pereira de Figueiredo. Então, Jesus disse que, e aqui ele contou uma parábola, né, a conclusão de uma parábola, daquele homem que sabia que ia ser demitido pelo seu patrão, e ele começou a pegar todas aquelas pessoas que deviam ao seu patrão e falava para elas, quanto que você deve, meu patrão? Eu devo, vamos supor, 1.000. Aí ele assentava e escrevia para ele na conta, na dívida, não, você está devendo 700, você está devendo 600 ou 500, diminuía a dívida, e aí aquele homem pagava a dívida um valor inferior ao que realmente ele devia. E ele foi fazendo isso com várias pessoas, para que quando ele fosse demitido, ele tivesse muitas pessoas que o pudessem ajudar, que o pudessem apoiar. Olha a sagacidade desse homem, né? E aqui na nota, no nosso estudo, o doutor Albert Burns, ele explica um pouco mais dessa parábola, né? Isso mostram mais prudência, os filhos deste mundo, né, mostram mais prudência, mais astúcia, mais inteligência no tocante a seus negócios do que os cristãos quanto ao que concerne no reino de Deus. Mostram mais perícia, estudam mais planos, experimentam mais meios para angariarem recursos para si próprios do que o fazem os filhos da luz para promover os interesses da religião. Então, muitas vezes, as próprias pessoas que deveriam ter sabedoria, que deveriam ter sagacidade, astúcia, que são os cristãos, eles são pessoas que, né, ignoram a importância da sabedoria e buscam outras coisas, buscam riquezas. Eles fazem o inverso, ao invés de buscar sabedoria para que não lhe falte os recursos, eles buscam os recursos e deixam de lado a sabedoria. Pergunta 15. Em que disse o apóstolo querer que fôssemos sábios e em que fôssemos simples? Vamos ver. Quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16, verso 19. Então, precisamos ser sábios não em fazer o que é errado, como aquele homem que estava roubando, diminuindo a conta dos devedores de seu mestre, né? Ele estava roubando, ele estava sendo sábio para o mal, mas aqui o apóstolo Paulo ele diz para nós que nós precisamos ser simples no mal, bobos no mal.
não ter maldade, mas ser sábios na prática do bem. Pergunta 16. Quantas espécies de sabedoria há? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Será que existe mais de um tipo de sabedoria? Vamos ver o que a palavra nos diz. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Então, essa sabedoria oculta em mistério, né, é a sabedoria que vem de Deus. É diferente da sabedoria deste mundo. É essa que nós devemos buscar, né? E é importante dizer, o estudo aqui ele não coloca, né? Mas essa sabedoria que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória é o próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em Provérbios capítulo 8 e vemos a sabedoria falando em primeira pessoa, né? Eu estava com ele antes que os montes fossem firmados, eu estava com ele, eu era o seu aluno, aprendendo dia a dia, me deleitando nas obras da criação. É basicamente assim que diz o texto lá, né? Falando que Jesus, como a sabedoria, ele estava com Deus no princípio da criação do mundo. Então, essa sabedoria é o próprio Cristo. Precisamos buscar mais dele, aprender mais dele com seus ensinamentos exarados, explanados, relatados nos evangelhos. Aprender com a sabedoria de Cristo. E ele próprio disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos para a pergunta 17ª. Como é considerada por Deus a sabedoria mundana? Vamos ver o que ele diz através do apóstolo Paulo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, verso 19. Então, olha que interessante, né? Enquanto que os sábios segundo o mundo, os cientistas, os filósofos, né, os acadêmicos, eles estão considerando as pessoas que creem em Deus e observam seus mandamentos como loucos, como pessoas ignorantes. A palavra de Deus diz que estes homens é que são ignorantes. Aqueles que são considerados sábios pelo mundo. Aqueles que têm títulos e mais títulos acadêmicos, a sabedoria deles é loucura diante de Deus. A pergunta penúltima, a pergunta 18ª, que caráter tem a sabedoria que provém de Deus? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, 17. Então, essa é a característica da sabedoria. Essa é a característica da sabedoria que vem do alto. E uma vez eu fui apresentar esse texto a um líder de uma determinada igreja que eu frequentava, porque ele estava se comportando de forma contrária, né, à vontade de Deus, e tivemos uma reunião ali, né, da escola sabatina, onde ele era um dos diretores, eu era outro diretor, e ele estava tendo atitudes totalmente contrárias à atitude de um cristão, à atitude de uma pessoa tratável, pacífica, moderada. E quando eu convoquei essa reunião, no momento ali da reunião, foi dado a mim pelo diretor, né, o diretor principal da escola sabatina. Era uma igreja grande, de em torno de 4.000 membros, e a equipe da direção da escola sabatina era bem grande. E quando foi dada a mim a oportunidade da fala, e eu fui abrir a Bíblia para ler e dialogar com aquele irmão perante os outros componentes da liderança da escola sabatina, ele deu uma risada irônica e falou assim: "Você vai ler a Bíblia para mim?" Esse homem era um teólogo, ele era um advogado e teólogo.
E ele, ironicamente, me desmerecendo, me perguntou: você vai ler a Bíblia para mim? E eu li exatamente esse texto aqui. Eu lembro como se fosse ontem, Tiago 3, verso 17. Eu quero até ler esse texto completo, porque é um texto muito importante, amados, que ele mostra realmente o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria segundo Deus, como ela deve ser. Tiago 3, verso 13 a 18. Aqui nós lemos só o verso 17, eu quero ler o verso 13 a 18. Eu estou usando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Tiago 3, 13 a 18, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, que é o que eu percebi nesse homem, tudo que ele fazia era melhor, e tinha a opinião dele que tinha que ser acatada. E ele desmerecia muitas pessoas. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso, algumas traduções diz faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, quando eu li esse texto para aquele homem, nós conversamos ali, colocamos algumas atitudes que ele estava tomando perante a liderança, né? Percebemos que foi em vão. E o tempo foi passando, a classe de escola sabatina, a qual aquele teólogo, ele nunca foi pastor, mas ele era teólogo, ele tinha faculdade de teologia e ele era advogado. A classe dele foi enfraquecendo, porque era só ele que passava a lição, ele não convidava outras pessoas para passarem a lição. E só a opinião dele é que estava correta. E a classe foi enfraquecendo, até acabar. A classe dele acabou. As pessoas foram saindo, indo para outras classes de escola sabatina, que aconteciam no prédio da escola, né? Essa igreja ela tinha uma escola no fundo, e a escola sabatina era nas salas de aula, né? E a classe dele foi acabando. Eu não quero entrar aqui em outros detalhes, mas o que eu quero citar é o fato de que um homem que tinha faculdade de teologia, que era advogado, um homem de cabelos brancos já, mas que não tinha sabedoria. Era uma pessoa parcial, não era uma pessoa tratável, não era uma pessoa cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, mas era uma pessoa contenciosa, facciosa, rixosa. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 19. Que sabedoria podem fornecer as Escrituras? Vamos ver a resposta através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: desde a tua meninice sabes as sagradas letras, ele disse a Timóteo, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3, versículo 15. Então, a sabedoria, ela pode ser obtida desde a meninice, através do estudo das Escrituras. Quando nós, desde a tenra infância, começamos a estudar a palavra, a decorar aqueles versinhos, né, como nos foi ensinado nas classes iniciais da escola sabatina, a decorar os versos bíblicos, e ganhávamos ali uma estrelinha na nossa lição, na esperança de um dia podermos ganhar
estrelas na nossa coroa celestial. Então, quando desde a tenra infância vamos aprendendo, memorizando os versos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse que isso pode nos tornar sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é um ponto muito importante a ser destacado. Não é pela fé no nosso conhecimento, não é pela fé na nossa sabedoria, mas pela fé que há em Cristo Jesus. Você tem falta dessa sabedoria? Você deseja possuir essa sabedoria? Busque-a. Busque-a, porque Deus pode concedê-la a você. Né? E aqui eu quero concluir com que Tiago, o próprio Tiago que acabamos de ler, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse é o meu desejo para você, agora e por toda a sua vida. Que você receba de Deus a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por ter acompanhado mais esse estudo da Palavra de Deus. Esse livro é o livro dos livros. Busque estudá-lo, pois a sabedoria está contida aqui, nas palavras de Deus, na palavra de nosso Deus maravilhoso. E somente através do estudo, não da leitura, da mera leitura, mas do estudo desta palavra, podemos adquirir a sabedoria. E é através de Deus, quando nós pedimos sem duvidar, como acabamos de ler. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!